Não de carnaval, porque Bruno Henrique mudou de ideia e diretoria do Flamengo estuda abrir negociação para renovar o contrato do jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de alerta ligado no Mengão, porque Pedro, na hora que iria ser colocado no jogo ontem, se queixou de dores para o técnico Felipe Luiz. Por falar no jogo de ontem, teve chororô do Botafogo. Vou falar também da preparação do Flamengo para a final da Recopa. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante que você se inscreva no canal, você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Tem muita gente que assiste o vídeo todos os dias e não é inscrito no canal, por isso eu peço a sua atenção. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Tô gravando o vídeo aqui, ó, correndo pro aeroporto. Daqui a pouquinho eu já estou embarcando para a Argentina. Eu chego hoje em Buenos Aires, o Flamengo chega amanhã. Então amanhã nós já vamos começar toda a nossa cobertura ali em Buenos Aires da concentração do Flamengo e da preparação para a final da Recopa. Já que eu estou falando sobre final de Recopa, Flamengo treina agora de manhã no Ninho do Urubu, treina também amanhã de manhã no Ninho do Urubu, viaja amanhã à tarde para Buenos Aires. E aí se concentra em Buenos Aires amanhã, treina em Buenos Aires na quarta-feira e joga na quinta-feira contra o Lanús, o primeiro jogo da final da Recopa. E o Flamengo tem uma preocupação para esse jogo, além de todos os desfalques que o Flamengo já tem, a situação do Jorginho, o Alacian ontem também se queixou de dor, o Varela treinou em campo no domingo, mas o Flamengo, como ontem foi um jogo no gramado sintético, o Flamengo preferiu preservar o Guilherme Varela. Agora, uma situação que preocupou muito foi ontem no jogo. O técnico Felipe Luiz, na hora da substituição, ele chama o Pedro para colocar o Pedro na partida. E aí, sempre tem uma pergunta aí, como é que você está, como é que você está se sentindo? E nessa de perguntar como que tá e como é que está se sentindo, o Pedro se queixou de dor. E por ter se queixado de dor, é óbvio que a preparação física foi lá, soprou logo no ouvido do técnico Felipe Luiz, falou, ó, o Pedro não está em condições, em plenas condições para poder atuar. E aí o técnico Felipe Luiz desistiu de colocar o Pedro no jogo e depois ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Então é um alerta ligado a essa dor do Pedro, é óbvio que o jogador hoje vai ser reavaliado, há um alerta também com a situação do Varela. O Jorginho, a gente já sabe que não vai ter ele porque tá com uma lesão na coxa. Enfim, o Flamengo vai precisar aí correr, né, para ficar atento em todos os jogadores para não perder ninguém até para o segundo jogo, por exemplo, que é um jogo muito importante. O fato é que o Flamengo treina agora de manhã, treina também amanhã de manhã e treina na quarta-feira já em Buenos Aires, beleza? Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora, falar sobre o Botafogo, porque, cara, é incrível, parece que é sempre o mesmo roteiro, parece que é como se você assistisse a mesma novela de novo, que o final é sempre igual. O que acontece? O Flamengo ontem foi no Engenhão, ganhou do Botafogo por 2-1 e tá uma choradeira danada no lance do primeiro gol, que o Vitão teria feito uma falta no jogador do Botafogo, e aí começa aquela choradeira, aquela coisa. O Alex Telles, cara, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, numa choradeira dizendo que o Botafogo foi prejudicado no lance do primeiro gol, jogadores do Botafogo chorando. O que acontece? Vou falar para vocês o que acontece na real. O que acontece é que todo mundo estava dando o Flamengo como eliminado do Campeonato Carioca.
todo mundo estava dando o Flamengo como o time que ia jogar ali o quadrangular para não ser rebaixado. Tava todo mundo apostando nisso, todo mundo acreditando nisso. E o Flamengo foi lá, venceu do Vasco, depois acabou perdendo para o Fluminense, venceu do Sampaio Correia, conseguiu fazer a pontuação, se classificou em último do grupo, pegou o Botafogo, que tinha sido primeiro do grupo com melhor campanha ontem, ganhou dos caras no Engenhão e tá mais vivo do que nunca no Campeonato Carioca. Então a galera fica meio ressentida com isso, eles ficam um pouco chateados. E outra que a gente tem que falar aqui, o Flamengo ganhou do Botafogo, Flamengo praticamente com o time todo reserva. Danilo reserva, Vitão reserva, Royal reserva, Ayrton Lucas reserva, Pulgar e Paquetá titular. Mas o Carrascal estava jogando fora de posição, porque ele estava jogando na posição do Arrascaeta. Samuel Lino hoje reserva, Bruno Henrique hoje reserva. Então assim, o Flamengo foi lá e jogou praticamente com o time reserva e conseguiu ganhar do Botafogo. Isso deixa eles desesperados. O goleiro André, reserva. Então, assim, isso deixa eles desesperados. O Flamengo conseguiu classificar. Agora são 2 jogos contra o Madureira, final de semana agora, e no outro final de semana deve ser domingo e domingo, porque o Flamengo joga na quinta-feira contra o Lanús. São 2 jogos, 2 quintas-feiras que o Flamengo vai estar jogando contra o Lanús, então provavelmente vai ser domingo e domingo aí os 2 jogos da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando, 2 jogos semifinal e 1 jogo final. Quem são os possíveis adversários do Flamengo na final? Hoje tem Bangu e Fluminense, né? Daí vai sair o outro semifinalista, mas os possíveis: Bangu, Fluminense e Vasco. O Vasco que passou pelo Volta Redonda. Então, esses são os 3 clubes aí concorrentes, ou os 3 clubes que podem aí ser adversários do Flamengo na final do Campeonato Carioca. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a renovação de Bruno Henrique, porque o jogador mudou de ideia e o Flamengo já estaria preparando uma proposta para renovar o contrato do jogador. Mas antes, deixa eu falar com você rápido. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Bruno Henrique, porque desde o final do ano passado, o Bruno Henrique ele fala, né, sobre a possibilidade de se aposentar e tal, que esse é o último ano de contrato dele com o Flamengo, que também seria o último ano dele como profissional e tal, e ele chegou a falar para mim isso, a possibilidade de se aposentar no final do ano, que iria ver, né, porque o jogador da cidade, ele vê a condição física, ele vê como é que ele tá se sentindo e tal, e aquela coisa. Informação que saiu no Globo Esporte é que o Flamengo já prepara uma proposta para renovar o contrato do Bruno Henrique. E daí a pergunta que eu faço a você, torcedor rubro-negro que me assiste: se você fosse o Flamengo, você renovaria ou não o contrato do Bruno Henrique? Você daria ou não mais 1 ano de contrato para o Bruno Henrique? Eu estava vendo que o staff do Bruno Henrique já trabalha com a possibilidade de mais um contrato, que até ali o jogador meio que teria mudado de ideia e de que não iria mais se aposentar no final desse ano. Teria já entendido, nós estamos chegando aí em março, ele já teria entendido que dá para esticar um pouco mais a carreira, dá para jogar, por exemplo, até o ano que vem. O Bruno Henrique faz 36 anos em dezembro, mas no ano que vem estaria com 37. Cara, se eu fosse o Flamengo, chamaria o Bruno Henrique, conversaria com ele ali, tentaria uma renovação até 2027. BH 27, 37 anos, tudo, a camisa 27, mais um aninho, eu faria isso. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse a diretoria do Flamengo, renovaria ou não renovaria o contrato do Bruno Henrique? Renovaria com outro salário? Renovaria com uma outra condição? Não renovaria de jeito nenhum? Obrigado, valeu, Bruno Henrique, vai lá? Coloca nos comentários o que você faria se você fosse a diretoria do Mengão, nesse caso específico do Bruno Henrique. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre a preparação do Flamengo para a final da Recopa, porque o Flamengo já tem 2 desfalques confirmados, que é Jorginho e Saul.
Esses 2 jogadores estão fora da lista. Varela, De La Cruz, o Alacian, que se queixou de dor, e Pedro serão reavaliados hoje e durante esses dias pelo departamento médico do Mengão. O técnico Felipe Luiz vai ter 4 dias aí de descanso, né? Ele que gosta de falar, gosta quando o Flamengo joga de 4 em 4 dias, vai ter aí os tão falados e sonhados 4 dias que ele tanto gosta. Tendência é que o Flamengo jogue contra o Lanús, consiga fazer um bom resultado na Argentina. Tomara, né? Se a gente conseguir sair de lá com 1-0, 2-0, 3-0, cara, é maravilhoso até para a gente poder continuar aí a nossa temporada, e esse título da Recopa também é muito importante. O Flamengo em 130 anos tem apenas Flamengo em 130 anos tem apenas uma Recopa. Até o Felipe Luiz falou sobre isso ontem, de tão difícil que é ganhar essa competição. Você tem que ser campeão da Libertadores, tem que pegar o campeão da Sul-Americana, tem que ganhar dos caras 2 jogos e tal. Então, importante ganhar, importante vencer, importante levantar esse título. Eu estou indo para a Argentina agora, me desejem boa viagem aqui nos comentários. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu! Vamos lá, pessoal, vamos lá, notícias do Mengão. Vamos lá com tudo, segunda-feira, e tem notícias aqui. É impressionante, né? Muda o ano, mas o chororô é o mesmo. O Flamengo entra com um time alternativo, que vamos ser sinceros, né? Com Danilo, Paquetá, De La Cruz, nem parece reserva, né? Os caras ganharam, né? O Flamengo ganhou do Botafogo dentro do Engenhão, e a sobra, o que é? Reclamar, chorar, é o que eles só sabem fazer, né? Reclamar do gol. A freguesia continua forte em 2026. Felipe Luiz deu uma aula de gestão de elenco, pessoal. É isso que nós vamos contar aqui para vocês agora. Isso mesmo, pessoal. O Flamengo deu uma aula, demonstrou mais uma vez, né? Para que veio, demonstrou mais uma vez, né? E a freguesia continuando. Agora o assunto é sério, né? Bruno Henrique, ele quer ficar. O coração diz sim agora, mas a razão pede calma, né? O cara vai fazer 36, 37 anos, né? Vale a pena renovar ou é hora de renovar o oxigênio do ataque? Eu sou fã, né, do Bruno Henrique, mas a gestão BAP tem que ser fria agora, tem que analisar bem, né, o que vai fazer, né, com o Bruno Henrique, se ele tem condições ainda ou não, né, de conseguir estar ajudando o Mengão ainda, né, pessoal? É isso que nós precisamos ver agora. Vale a pena renovar ou é hora, né, de dar uma segurada? E para fechar, o Pedro sentiu, né, se o nosso camisa 9 não jogar a Recopa, a responsabilidade cai no colo de quem? Do Plata, da dependência, né, de um novo atacante que até agora não foi contratado. Então tem que ficar atento, pessoal, tem que ficar atento, né? Eu quero saber de vocês, sem Pedro, quem que vai resolver na Argentina? Sem o Pedro, né? Se o Pedro não jogar, quem que deve ser o titular do ataque? Eu quero que você já deixe o seu comentário aí, né? E nos ajude aqui a estar trazendo sempre as notícias atualizadas do Mengão para vocês. Então deixa aí, escreve nos comentários, deixa o like no vídeo para poder ajudar o nosso canal a crescer, beleza? O Flamengo já devia, né, pessoal, ter contratado aí um cara pro ataque, mano. E agora o Pedro, se o Pedro não jogar, quem joga? Então vamos ficar atento a isso aí, né?